O presidente russo, Vladimir Putin, procura apresentar como administrável o desempenho econômico da Rússia, embora os efeitos acumulados de mais de 4 anos de guerra e da crescente campanha ucraniana de ataques de longo alcance tornem cada vez mais difícil ocultar as pressões sobre a economia. Putin afirmou recentemente que o crescimento do produto interno bruto russo se encontra em torno de 1%, classificando o resultado como modesto, mas ainda positivo. Ao mesmo tempo, reconheceu que a chamada pressão externa e os ataques terroristas, expressão utilizada pelo Kremlin para designar os ataques ucranianos de longo alcance, passaram a afetar o ritmo da atividade econômica. A admissão é relevante porque evidencia uma dimensão do conflito que a censura e o controle da informação têm dificuldade crescente de neutralizar. Os efeitos econômicos da guerra chegam diretamente à vida cotidiana. Ataques contra instalações industriais, refinarias, depósitos, centros logísticos e infraestrutura de transporte produzem consequências que não dependem exclusivamente da narrativa oficial para serem percebidas. Os ataques contra instalações da Ville de Ries, registrados entre o fim de julho e agosto, ilustram esse processo. Putin reconheceu que algumas estruturas logísticas precisam ser restauradas, embora tenha procurado transmitir a mensagem de que o sistema comercial continua funcionando de maneira efetiva. A combinação entre danos físicos, interrupções operacionais e custos adicionais de segurança, reparo e logística, contudo, impõe uma pressão crescente sobre empresas e cadeias de abastecimento. O problema econômico russo não se limita aos danos provocados diretamente pelos ataques ucranianos. A guerra prolongada também alterou profundamente a estrutura produtiva do país. A mobilização de recursos para o setor militar, a necessidade de financiar uma indústria de defesa em ritmo elevado e a redução da disponibilidade de trabalhadores pressionam simultaneamente as contas públicas, o mercado de trabalho e a capacidade produtiva civil. Para a população, os efeitos aparecem de maneira mais concreta na inflação, no aumento dos preços, na escassez de determinados produtos e na falta de mão de obra. A dificuldade de abastecimento de combustíveis em algumas regiões acrescenta outra camada de pressão sobre consumidores, empresas e setores dependentes do transporte rodoviário. Nesse contexto, a declaração de Putin possui também uma dimensão política interna. Às vésperas das eleições para a Duma estatal, previstas para setembro, o Kremlin precisa demonstrar que reconhece as dificuldades econômicas enfrentadas pela sociedade e que dispõe de instrumentos para administrá-las. Admitir parcialmente os problemas, portanto, pode ser mais útil do que negar sua existência. A estratégia consiste em reconhecer a pressão sem permitir que ela seja interpretada como perda de controle. Putin procura apresentar o governo como consciente dos custos da guerra e empenhado em proteger o padrão de vida da população, ao mesmo tempo em que prepara a sociedade para a continuidade das exigências econômicas impostas pelo conflito. Existe, porém, uma diferença importante entre controlar a narrativa e controlar os efeitos materiais da guerra. Desde 2022, o Kremlin construiu um amplo sistema de controle da informação destinado a limitar a circulação de imagens e relatos desfavoráveis sobre o desempenho das forças russas no campo de batalha. Esse ambiente permite que Moscou apresente operações militares, perdas territoriais e avanços graduais sob uma perspectiva favorável ao governo. No campo econômico, entretanto, a capacidade de controlar a percepção é mais limitada. Uma refinaria atingida, uma estrada interrompida, um depósito destruído ou uma bomba de combustível sem abastecimento afetam diretamente empresas, trabalhadores e consumidores. A experiência cotidiana cria uma fonte de informação que não depende dos canais oficiais. É nesse ponto que os ataques ucranianos de longo alcance assumem importância que ultrapassa o valor puramente militar de cada alvo atingido. Ao atingir componentes da infraestrutura econômica russa, Kiev procura elevar os custos da guerra e demonstrar que a profundidade estratégica do território russo não está completamente protegida. O objetivo não precisa ser provocar um colapso econômico imediato. Uma estratégia de desgaste pode produzir resultados por meio da acumulação. Cada interrupção, reparo, desvio logístico, perda de produção ou aumento do custo de segurança acrescenta uma nova camada às despesas já geradas pela guerra. Moscou, por sua vez, possui recursos consideráveis para absorver parte desses impactos. O tamanho da economia russa, sua capacidade energética, suas reservas financeiras e a mobilização da indústria de defesa proporcionam ao Estado instrumentos para distribuir e administrar os custos.
Isso explica por que danos econômicos relevantes não necessariamente se traduzem em crise sistêmica imediata. O problema está na duração. Quanto mais tempo o conflito permanecer em um nível elevado de mobilização, maior será a disputa entre os recursos destinados à guerra e aqueles necessários para sustentar o crescimento econômico e o consumo doméstico. A manutenção dessa equação exige que o Kremlin administre simultaneamente inflação, escassez de trabalhadores, gastos militares, produção industrial e expectativas da população. A declaração de Putin revela, portanto, uma mudança de ênfase. Se durante grande parte da guerra o governo conseguiu enquadrar os acontecimentos militares por meio de uma narrativa altamente controlada, os efeitos econômicos estão se tornando mais difíceis de dissociar da experiência cotidiana dos russos. A guerra continua sendo apresentada como uma disputa que a Rússia pode sustentar indefinidamente. Entretanto, sustentar uma guerra não significa fazê-lo sem custos. A questão central para Moscou é determinar até que ponto esses custos podem ser absorvidos sem comprometer a estabilidade econômica e social que sustenta o próprio esforço militar. Os ataques ucranianos de longo alcance não representam, isoladamente, uma ameaça capaz de determinar o resultado da guerra. Mas, ao atingir infraestrutura, logística e produção, eles ampliam o preço da continuidade do conflito e obrigam o Kremlin a reconhecer publicamente uma realidade que durante anos procurou manter distante do debate interno. A guerra deixou de ser apenas uma questão militar e passou a ser, cada vez mais, uma questão econômica cotidiana para a sociedade russa.